Vamos começar pelo Transferban, tá? Vamos começar pelo Transferban. Corinthians fez 3 propostas para o Santos Laguna, uma de 30% do valor total da dívida, o que quer dizer, como eu sou o mestre da matemática, 10 milhões e 200 mil, já que a dívida está em 34 milhões. Eles recusaram. Corinthians enviou uma segunda proposta de 50% do valor da dívida. Eles recusaram, né? 17 milhões de reais, recusaram. E o Corinthians enviou uma terceira proposta para pagar 70% do valor da dívida, todas com 3, 4 prestações ainda. Então, pagaria 30%, tal, mais prestações. Pagaria, mas quando chegou a 70%, eram 3 prestações. A minha amiga Lívia Camila, que eu fiz uma live com ela hoje no UOL, ela falou que o Santos Laguna recusou essa proposta dos 70%, tá? Com 3 ou 4 parcelas. Não me lembro se era 3 ou 4, tá certo? Cara, o que resta agora? Eu até comentei com ela, eu falei, agora resta pagar à vista, então não tem mais o que fazer. Mas aí ela explicou que pode ser que aumentem, né, as parcelas, ou melhor, desculpa, diminua, né, as parcelas. Por exemplo, dá 70%, em vez de pagar mais 4 parcelas dos 30% restantes, dá uma só, entendeu? Faz em 2 vezes, 70% e depois mais uma. Talvez assim melhore, né? Salve aí, tamo junto. Talvez assim melhore um pouco aí a situação, tá? A situação. Então, eu acho que a situação do Corinthians realmente ficou complicada no Transferban. Eu tenho um pensamento sobre isso, tá? O Santos Laguna pode estar enrolando o Corinthians, porque o Santos Laguna foi enrolado pelo Augusto Melo por muito tempo, tá? Eles ficaram no veneno e eles já estão com a causa ganha. Para que eu vou negociar uma causa que eu já ganhei? Entendeu? O juiz vai, bate o martelo, pá! Aqui, ó, o juiz bateu o martelo, pá! Você é o vencedor, você tem direito a receber isso. Aí o pessoal tá lá, eu chego para ele e falo assim, vem cá, quer saber, meu irmão? O juiz deu causa ganha para mim, mas eu vou ajudar vocês. Vou parcelar. Alguém que não me pagou. Não faz sentido, velho. Não faz sentido o Santos Laguna negociar com o Corinthians. Infelizmente, gostaria que negociasse? Gostaria. Tenho até pena, velho, de quem tá lá hoje tentando negociar. Sabe, porque pegou BO dos outros, mas enfim. Né? É isso, o Corinthians é isso, meu irmão. Não tem jeito. Então vamos lá. O Corinthians negocia aí conversa, né, com 3 empresas interessadas nos name rights da Neoquímica Arena. Eu fui tentar saber da multa, me falaram que a multa está avaliada em 50 milhões e que pode, né, chegar a 70 milhões. Não sei que gatilhos que existem lá, que a multa pode ter essa variação, tá? Mas é um valor totalmente pagável, né? Eu, por exemplo, se perguntar para mim, você tem 70 milhões aí? Claro que eu tenho, entendeu? Assim, falando sério, para os termos do futebol, é pagável. Até porque a gente espera que o Corinthians, né, se for para revender os name rights, né, a gente está acostumado aí com a Neoquímica Arena, que seja, né, revendido por valores astronômicos, né, tipo 1 bilhão. Não, né, dá um boom, né, e o Corinthians conseguia aí um ótimo acordo, tá? Ou quem sabe, né, até a própria Neoquímica, né, possa estar fazendo uma contraproposta, chegando junto, que seria bom também, porque a gente já está acostumado com o nome, né? Uma coisa que o Corinthians também não vai poder fazer na questão dos name rights, eu acho que para a imagem, enfim, é o nome do estádio, né? É o nome do estádio. É não ficar trocando o nome toda hora, né? Uma hora chama Neoquímica Arena, outra hora chama não sei o que Arena. Isso tem que tomar cuidado,
Então, se for para sair da Neoquímica Arena, já tem que ir para um pulo certeiro, né? Pegar ali um nome, né, bem forte, entendeu? E principalmente que vai pagar mais, né? Nesse caso, é grana, meu amigo, é grana, pagou, entendeu? Pagou, levou, tá tudo certo, é claro que, né? Não é qualquer marca também, né? Porque tem dinheiro que, né? Se for uma marca, por exemplo, que tem aí alguns problemas, aí não vira, né, velho? Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas a atual diretoria tem conversado, tá? Com 3 empresas, 3 marcas interessadas, e há uma chance aí sim, tá? De avançar nesse negócio, pagar a multa, né? Rescisória, né? Da Neoquímica, e enfim, o Corinthians tem um novo name rights. É claro que quando a gente ouve isso, né? A gente está muito cético, né? A gente está muito cético, né? O Corinthians transformou a gente em Tomés, né? Hoje a gente só crê vendo, né? É complicado. Isso aí é falta de fé nas pessoas que estão, né? Porque se a gente só vê crendo, né? E a Bíblia diz, por exemplo, que a fé, né? É a certeza das coisas que não se veem, né? Tudo bem que existem vários tipos de fé, né? Não é nem essa fé que a Bíblia diz, essa fé é outra. Mas a gente não bota mais fé em ninguém, velho. Essa é a verdade. Entendeu? Todo mundo fala, pô, tem 1 bilhão, aí o outro tem não sei quanto, aí o outro tem. Entendeu? Tá difícil, velho. Tá difícil, a gente quer ver, né? Não tô falando que o André não teria, essas empresas não teriam 1 bilhão, depois a gente vai falar sobre isso, tá? O que eu tô apenas, né, querendo dizer é que o Augusto Melo e companhia deixou a gente totalmente céticos, né? De tudo que, de tudo que tá acontecendo, de tudo que, né, vem aí acontecendo, né, no clube, os prejuízos, né? A torcida sofre pra caramba. Então, o Corinthians negocia, tá? Negocia aí com o novo name right, né? Inclusive, hoje o meu timão deu lá o nome do jogador, André Gomes, né? Um colombiano que pertence ao Rennes da França, e que era o jogador que o Corinthians tinha negociação avançada, que eu trouxe para vocês, que tinha um jogador, só não sabia que era ele, por isso que estou dando aqui o crédito, tá? Que eu dou o crédito, entendeu? Meu amigo, que é meu, que não é, entendeu? É isso. O... Era esse o jogador, pelo jeito, né? Acredito que sim, porque falaram para mim que já estava certo, que era um atleta que não era o Caio César, que não era o Victor Sá, que não era o ex-Gaio, que teve problema lá com a esposa, o ex-Gaio, entendeu? Então, assim, velho, né? Esse cara aí perdeu. E vou te falar, hein? E vou te falar uma coisa. Eu acho que estava praticamente fechado. Porque eu vi lá, né, o meu timão falou que estava concorrendo com o Vasco, tinha questão de salário, mas uma fonte me disse que tinha um jogador que estava contratado, mas o fato do transfer ban atrapalhou os negócios. Claro que não estava assinado, né? Senão era jogador do Corinthians, claro. Enfim, o Corinthians vai e perde, tá? Perde. E perdeu o Robert Renan também, né? O Vasco fechou enfim, o Vasco fechou com o Robert Renan, hein? Depois vocês me falam aí que eu não vi. Cara, eu contrataria o Robert Renan, hein? Eu, eu contrataria o Robert Renan, velho, tá? Eu contrataria o Robert Renan. Então aqui, ó, Douglas do Transferban, tá? O Corinthians teve, o Santos Laguna recusa as 3 propostas do Corinthians, tá? As 3, meu irmão. As 3 propostas do Corinthians foram rejeitadas. E agora o Corinthians vai ter que. O Vasco fechou com o Robert Renan, vocês estão dizendo que tá no Rio, o Cleberson Góes fechou. Cara, o Robert Renan foi pro Vasco, Samir, Ariana Natari. Cara, é triste, porque a gente precisa de zagueiro e zagueiro jovem, tá? Pô, saída de bola top. Robert Renan é muito bom jogador, velho, né? Tem que, claro, dar uma chegada nele, né? Dar uma intimada nele, falar, ó, tu não.
Tu não é o Beckenbauer, você não é, entendeu? Tu não é o Gamarra, tu não é o Luiz Pereira, tem que dar umas intimadas nele, sabe? Para ele entender que, né, senão ele abusa na saída de bola, perde ali a bola, enfim. Mas é muito bom jogador, cara, tá? Mas o Biel lembrou bem, né? O Fabinho prefere o Kaká, né? A situação dele não é nada boa. E aí ele vem e reconhece, tá? Reconhece que a situação dele não é boa no clube. Conversou com alguns jogadores, já falou que falou meio em tom de despedida. Eu fiz o que eu pude, usando esses termos. Se o jogador me contou. Eu fiz o que eu pude, entendeu? Então, assim, pela primeira vez ele sentiu, pediu ajuda. Não duvido nada, amanhã aparecer uma matéria cheia de números bons do Fabinho Soldado. Então, velho, ele tá numa situação complicada. Pela primeira vez ele sentiu. Quem sabe, né, o Fabinho Soldado, ele fica mais humilde, entendeu? Porque a soberba precede a queda, né? E ele achou que ele poderia chegar no topo sozinho. Eu li um livro uma vez com uma frase sobre isso, né? Aquele que chegou ao topo sozinho, alguma coisa fez de errado no caminho. Ninguém vence sozinho. A gente sempre precisa de alguém, sabe? Isso é importante. Ele não, ele acha que não precisava de ninguém. Agora, a batata assou, ele não entende Corinthians, ele não sabe o que é Corinthians. Não adianta você fazer um bom trabalho, tem uma pressão, tem uma política, tem muita coisa no clube envolvida. Então, o soldado sente pressão e o clima é de despedida já. O clima é de despedida no Corinthians, entendeu? Responde nós aí, Samir. Responde o quê, meu irmão? Responde o quê, tá? Então, gente, o importante aí tá para vocês, né, entenderem a situação aí do Fabinho Soldado, que pela primeira vez aí ele sente o baque nesse momento aí de Corinthians, tá? Vou ler o superchat, sei que tem superchat para ler. Samir, o que você acha do Alexandre Matos, o Tiringa? Eu acho que a gente tem que arrumar um outro nome. Porque o momento do Corinthians não é colocar pessoas que vão sair contratando que nem louco, lunáticos. O momento do Corinthians é achar um executivo bom mesmo. Não é nem bom, é bom. Sabe? Nem bom, é bom mesmo. Não é bom mesmo, é bom mesmo. Tem que achar um cara assim. Qual a diferença? Um cara que sem dinheiro consegue montar um bom elenco. Vai lá, pega aquele cara ali da Série B, pega aquele cara ali do time bem pequeno da Argentina, sabe? Vai lá, meu irmão. Deve ter lá um cara. O Santos está de olho aí num jogador de um time pequeno da Argentina. Vai lá no Uruguai, um time que não seja Penharol, né? Enfim, pode ter outros times lá. Enfim, não tem jogador bom? Não tem? Então, velho, se for para ficar contratando só com dinheiro, então é complicado. Eu cansei de dar nomes aqui pro Corinthians, cansei. Marlon Freitas, Moisés, vários nomes aí que eu não vou lembrar todos agora, que deram certo em outros clubes. Mas no Corinthians não, né? Tem que trazer. Sabe qual é o problema do Corinthians? Outro dia um empresário me chamou e falou: Pô, Samir, você é muito influente aí um jornalista que a gente respeita, influente aí no Corinthians e tal. Cara, eu tô tentando oferecer um jogador aí pro Corinthians e eu não consigo, velho. Os caras não me respondem. O cara é bom, vai precisar pagar só salário, salário baixo e chega pra jogar. Aí eu falei assim pra ele: sabe o que você faz? Procura um empresário tal. Porque esse empresário tal eles atendem. Aí ele falou: pô, boa ideia. Eu falei: pô, tu vai lá, racha a comissão com o cara. Não tem nada de legal isso. Entendeu? Se o jogador for bom, se ele tem entrada lá no Corinthians, entendeu? Pronto, né? A comissão que era para um, racha em dois e põe o cara lá, entendeu? Sendo transparente, não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum. Só que ele falou que não conseguia falar com o Fabinho, que não conseguia falar com ninguém. Aí fica difícil. Deixa eu falar uma coisa, tá? Isso aqui eu já. Vamos aqui pro a informação da Espanha, Douglas, no GC. Circula na Espanha, né, que o Real Oviedo quer o Memphis, tá? Posso falar de coração? Seria a melhor coisa que ia acontecer nos últimos anos. Desculpa, gente, eu sei que é impopular. Eu gosto do Memphis pra caramba. Eu sou daqueles que acha que dentro de campo ele deu certo. Mas o Corinthians não tem condição de ficar com o Memphis. O contrato que fizeram foi insano. E eu acho que esse Real Oviedo aí, não vai contratar o Memphis porque não vai pagar o que o Corinthians paga para o Memphis. Então, olha só, eu não tô falando que eu quero que o Memphis saia, que eu não gosto do Memphis. Aliás, fui chamado de passapano do Memphis, né, no 90% do período que ele atua aqui no Corinthians, porque gosto dele. Dele não, né? Dele como pessoa, nem conheço, como jogador, tá? Mas eu vou falar um negócio pra você, gente. Eu acho que a melhor coisa, eu sei que seria duro ficar sem um jogador que é um jogador acima da média, que eu me arrependo de ter chamado de craque. O meu nível de craque, a régua é lá em cima, mas ele é quase ele é acima da média. Tecnicamente, ele é muito inteligente, muito bom, tá? Muito bom. Ele é muito fera, ele é muito acima da média. Só que ele hoje não tem condição de jogar quarta e domingo, ele não tem condição do calendário, não, de enfrentar o calendário brasileiro, tá? Gente, deixa o like aqui, tá bom? E eu vou falar de coração pra vocês, velho. O contrato do Memphis vai afundar o Corinthians, velho. O Corinthians tem que pagar pra ele 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Vai ter que dividir, ver se ele aceita dividir, tá? Depois tem que pagar 5 milhões e meio de luvas agora, no início de setembro. É a patrocinadora que paga, mas se a patrocinadora não pagar, quem paga é a gente. E o Corinthians vai ter que pagar o salário mensal de 6 milhões. Gente, vamos falar a verdade, né? Ninguém merece, nenhum jogador que atua no futebol brasileiro, no futebol mundial, não enche uma mão de jogadores que merecem um salário desse. No futebol, eu exagerei, deve ter uns 10 jogadores que merecem ganhar aí 6 milhões de reais por mês, muito mais, né? Estamos falando de 20 milhões de reais por mês, às vezes. Cara, a melhor coisa a se fazer, a melhor coisa que ia acontecer pra gente era o Memphis ir embora. Sem precisar pagar multa, desafogar. Meu irmão, com 6 milhões de reais, mais 11 milhões de reais, mais não sei o que, toda hora que paga alguma coisa pra ele, você imagine quantos jogadores não contrataríamos.